Dessa vez nós vamos reagir a um vídeo, um corte do podcast do Monark, o corte do canal do professor Marcelo Andrade. Vamos aqui conferir. A questão trata sobre o livre-arbítrio. O vídeo trata sobre o livre-arbítrio. Vamos ver aqui o que o Monark tem a dizer sobre o livre-arbítrio. O Wesley Delanoguer, a ideia dele é que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão. Mas ele pode acreditar nisso. Aí você vê... Sabe qual é o principal argumento que eu acho contra o livre-arbítrio? A dúvida. Sim. Não só isso. Porque se você é tudo a favor do livre-arbítrio, não contra o livre-arbítrio, obviamente, só defendo o livre-arbítrio. E um dos argumentos que eu dou é dúvida. Porque se é tudo determinado, não tem dúvida. Sim. É que, no caso... Você não tem dúvida na vida? Tem. Eu só tenho dúvida. Também, todo mundo tem dúvida. Se a coisa é tudo determinada pela própria definição, não tem dúvida. Então é uma questão. Sim e não pode estar as coisas ao mesmo tempo. Dúvida é contrário de determinação. Estou determinado, vou vir no Monark hoje. É contra a dúvida, vou ou não vou. Ora, o ser humano tem dúvida, logo, então ele tem livre-arbítrio. Monark, não é uma coisa realmente determinada. acredita... Se você acha que isso está errado, então contesta o meu argumento. Eu contestaria da seguinte forma. Nós uma boa questão. Um bom argumento. A dúvida para rebater o livre-arbítrio. Vamos ver o que o Monark tem a dizer, depois eu comento mais. Temos dúvida porque nós não temos a capacidade de ter a certeza, mas não significa que a certeza não existe, entendeu? A gente tem dúvida porque dentro da nossa consciência a gente tem um escopo limitado da realidade. Daí então, vem se você dúvida. tem um escopo limitado, você escolhe dentro das suas opções. Então, se você escolheu na dúvida, então você não é determinado. Mas quem determinou quais eram as minhas opções para escolher? Não, você que escolheu. Eu que escolhi quais eram as minhas opções? Eu não escolhi nada. Tô dizendo, você viu, examinou a realidade, pode ser com defeito ou não, e você optou. Por exemplo, eu não tive dúvida de vir aqui no Monark, mas poderia ter tido. Então, o argumento dele... Deveria ter tido dúvida, né? Da história. Não, brincadeira. O Monark foi injustiçado. Então é o seguinte, dúvida é briga com o conceito, bom disso da metafísica, conceito de determinação. Então, é que o argumento... Determinação é uma coisa certeza. Aqui, de A vai para B. Se A vai para C e D, já não é determinação. O argumento deles é que até a sua dúvida estava determinada. Não, mas aí forçou. Uma coisa matemática. Um exemplo muito simples. Essas pessoas, elas realmente aderiram às suas ideias ou, de alguma forma, as ideias foram determinadas? Porque, assim, a noção de verdade... Eu quero você trabalhar esse conceito. Como a gente sabe se é algo verdadeiro ou não? Porque, assim, se está tudo determinado, então a gente não está discutindo a verdade aqui. A verdade é algo acidental. Se está tudo determinado, para que eles estão, então, nessa questão aí, nesse debate? Para que as pessoas foram no podcast do Monark lá para falar que... Acho que foram lá, enfim. Para que essa pessoa que ele citou aí falou de livre-arbítrio, falou a posição dela? Está tudo determinado já. Do que adianta discutir. É uma operação que a gente tem, mas é uma operação falsa. Ela não existe objetivamente. Porque não existe como, efetivamente, a gente declarar que algo é certo e que algo é errado. Pelo contrário, se tá tudo determinado, aí que vem a verdade. Ela que determina a verdade. Não. É só você parar pra pensar. Como você sabe que você efetivamente tá lidando com o conceito verdadeiro ou se o seu cérebro reagiu de determinada forma que significa verdadeiro? A verdade é que eu realmente não sei. E a verdade, então, não existe. De certa forma, pra mim, eu consigo almejar a alcançá-la. Mas como você almeja alcançar alguma coisa se até esse almejar já está determinado? É que... se almejar, justamente almejar algo que existe, né? O Monark entra em contradições aí que... Se eu estou almejando alcançar algo, eu estou almejando alcançar algo que existe fora de mim, entendeu? O que significa almejar? Se você perseguir para... Mas você está colocando intenção. Da onde veio a intencionalidade? Porque a intencionalidade não pode existir em um mundo determinado. Não é possível determinar as coisas que têm intenções. Por exemplo, matemática é uma coisa então, determinada. Porque sempre é 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 nunca vai ser igual a 5. Então, o conceito de imprecisão, de indecisão, não sei, estou na dúvida, brinca com o conceito de determinação. Por isso que o livre-arbítrio existe.
Essa é uma prova, não faz. não tem jeito. O discurso público, ele não faria sentido se a verdade não tivesse uma noção de adesão. E a gente aderisse livremente pelo real convencimento. Então, não, mas é outra coisa. Depende da definição. Se for a definição aristotélica, é correspondência entre objeto Claro, e fala. concordo efetivamente. Só que Por exemplo, no isso aqui é um debate. copo. Concordo. Se eu falar que isso aqui é um Verdade elefante, como eu menti. correspondência. Concordo Não sei que eu absoluto. tenho algum problema Mas mental, eu o menti. que eu tô dizendo não é isso. O que eu tô dizendo é que nós precisamos ter uma livre adesão no debate público. É só para pensar. Eu preciso efetivamente não apenas acreditar, mas ser capaz de ser convencido. E ser convencido, veja, não é Você apenas... entrou mas também é do problema moral, da honestidade intelectual, né? É claro que é me possível parece que ser foge muito dos artificialmente marxistas, convencido. né? Pode ser artificialmente convencido. A questão é, não existe verdade sem livre adesão. Porque você não é capaz, efetivamente, de dizer se você está determinado, se você está lidando com a verdade. Claro. Como diria Sócrates, né? Pregou com sua própria vida, na verdade, né? E a verdade é uma aquisição pessoal. Não adianta você impor aos outros. A pessoa precisa aderir a ela, precisa corresponder a esse chamado. E isso já demonstra que o livre-arbítrio existe. Bem, vamos ver aqui mais o que eles têm a dizer. Verdade mesmo. Tá bom. A gente não consegue determinar que algo é verdade se não tiver muita gente concordando, é isso? Não, a verdade é independe livre disso. adesão. Se todo mundo falar que isso aqui é um elefante, vai virar elefante? Não. Mas você é capaz de ser efetivamente convencido no debate público. Existe um processo efetivo. Mas você só acredita que isso é copo porque todo mundo falou que isso é um copo. Não, por causa das características a palavra objetivas. copo não é ligada Não, copo é só uma palavra. Então, mas isso você aqui, só reconhece... eu não preciso dizer Você que é um só- copo para dizer que isso aqui é um copo. Eu posso descrevê-lo com as dimensões dele, se eu for... E essas propriedades reais são o que... vão definir o objeto. O copo é só um nome. Sim. Bom, Não, claro, porque o nome copo, em português, né, é constituído por letras específicas. Em inglês em outra, em chinês em outra, em russo em outra. Então tudo isso aí é algo diferente. O que se trata, a questão da verdade, se trata da essência das coisas. Da correspondência ao que a coisa é, de fato. Ou seja, a sua fluididade. E não a nomenclatura. Se trata de uma sententia vocum, como queria Guilherme de Ockham. Ou seja, dizia que as coisas não tinham essência, mas tinha apenas em comum um nome. Não se trata disso. Na verdade, se trata da correspondência ao real, à essência das coisas. E o copo vai ser copo em todos os lugares. Ainda que mude a forma gramatical de escrever, a coisa é a mesma. A essência é a mesma. Bom, de qualquer Pode ser forma, glasses, pode ser outro nome, em outra língua. a nossa discussão, ela fugiu um pouco do escopo inicial, Fugiu né? totalmente. É porque você quer defender Quando essa eu cheguei porra. aqui, não, sério, quando eu cheguei aqui, eu tava pra vir discutir história dos Estados Unidos e talvez o mais. Discutimos Estados Unidos, vai. Aí vem aquilo ali, bem inteligência artificial que eu não tava preparado pra comentar. Mas é maravilhoso. Esse é o nosso livre-arbítrio, né? A gente não Pois tá- então. Não tem Você acha que não, né, determinação. velho? Não, cara, eu não falei que eu... Ele acabou de provar o livre-arbítrio aí. E discordar, velho. Se fosse concordo que não determinismo, existe eu estaria livre-arbítrio, falando entendeu? Eu tô falando que tem gente que pensa assim. Mas quando você pensa na questão... Tá, agora ficou claro. Ele concorda que existe, mas menciona que tem pessoas que não acreditam. O problema é esse, né? Que às vezes não fica claro a questão. Você imagina que a pessoa que defende... do livre-arbítrio, isso é uma complicação para várias outras teses. Se você assume o livre-arbítrio, a ideia do livre-arbítrio, várias outras questões assumem uma outra mentalidade. microfone aí, meu amigo. Você... Peço perdão. brigando com o Se você microfone, assume... Todo mundo tem medo do negão roliço, né? Coisa vai ser cancelada, hein, meu? Se você assume a ideia de Você livre-arbítrio... não se ajuda, hein, Monarca? Existem uma Eu tô série falando de um ser coisas. humano, eu tô falando de microfone. Existem uma série... Ainda vai ser cancelado. De fato, não. Se você... Tem algum problema do negão ser roliço? Eu não entendi. Se você assume a própria ideia
de livre-arbítrio, tem uma série de consequências filosóficas disso. Sim, mas Uma vamos voltar. delas Essa é uma questão que eu não tenho coisas. capacidade de realmente argumentar a favor nem contra. Eu acredito que existe livre-arbítrio. Bom, que bom que ele acredita que existe, né? E foi honesto também por reconhecer que não tem capacidade para tratar a questão. Isso é bom. Bom, é um react curto. Eu espero que tenham gostado. E no link na descrição aí, vocês vão encontrar um vídeo mais profundo, onde eu trato sobre o problema do mal. E lá eu falo sobre o livre-arbítrio. E trato de modo mais profundo. Aqui é um react, não dá para aprofundar essas coisas, porque o objetivo mais é comentar o que está sendo dito, né? Então, quem quiser aprofundar mais, a questão pode conferir aí na descrição e também fazer o curso, os meus cursos. Né? Nos meus cursos eu trato essas questões sobre verdade, livre-arbítrio. Então, vocês vão buscar entender essas coisas lá, especialmente o convite à filosofia, mas, sobretudo, se inscreva na nossa comunidade Saber Pensar, e lá nós temos aulas com muita regularidade. Então, vocês vão ter acesso a um bom conhecimento filosófico, ou seja, aos princípios filosóficos corretos à luz do tomismo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.